Fala pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Salão da Leila Podcast. Hoje estamos com convidados especiais, um convidado que eu não tinha divulgado, mas já está aqui conosco. Hoje o nosso tema vai ser mais sobre World of Warcraft, falar como a gente está seguindo em Shadowlands, como tá as impressões da expansão. E estamos aqui hoje com o Ítalo, né? E aí, Ítalo? Fala aí, galera. Bons olhos te vejam. A gente também tá com o Gui aqui. Oi, gente, boa tarde. O Gui acabou de acordar. A gente tá aqui com a Natália, que é a nossa healer incrível. Boa tarde e pela aliança. E estamos aqui também com o Rafael, que é meu incrível marido. Olá, boa tarde. Não vou dar nenhuma saudação, senão eu apanho. Pois é, o Rafael ele tem uma longa estrada pela horda no passado dele, quando ele escorregava, sabe? Não sabia pra onde ir, agora ele sabe que tá no lugar certo, que é a aliança, né? Né, Rafael? Talvez. Bom, é isso, né, pessoal? Mas diz pra mim, gente. Vamos começar pelo Ítalo. Ítalo, o que você tá achando de Shadowlands? Olha, eles conseguiram atingir as minhas expectativas com as mudanças que fizeram, né? Não só no Shadowlands, mas com o pré-patch, né? Do Shadowlands, que eles trocaram completamente o jeito de você subir de nível, né? Eu curti demais as mudanças, tipo, tá super mais legal para você subir de nível os seus alt e tudo mais. E eu acho que ao longo do podcast a gente vai conseguir detalhar o que mais eu gostei da Shadowlands, mas por enquanto tô curtindo bastante. Uhum. E você, Gui, o que você tá achando de Shadowlands? O Gui é um jogador novo, né? Ele jogou um pouquinho do Battle for Azeroth bem no finalzinho, e agora que ele hypou o Shadowlands, né? É, Mas diz aí, o que você tá exatamente. achando? Pra você que é um novo Então, jogador. assim, é uma base eu acho que eu não vou conseguir trazer, né, para o pessoal, já que eu não tive tanta experiência com o WoW antes. Uhum. Mas eu tô gostando bastante, tá sendo algo bem, bem gostoso de se fazer, mas principalmente eu não sei para as pessoas que jogam sozinhas, que não têm muitos amigos que conseguem jogar juntos, fazer eventos, fazer as atividades em game. Mas eu acho que isso está sendo fundamental para ter uma boa experiência dentro do jogo. Eu não consigo comparar, né, o Battle Azeroth com Shadowlands ou com, sei lá, outra expansão, mas tá sendo muito legal. Eu tô gostando bastante, tá sendo uma experiência bem divertida para fazer em grupo. Uhum. Acredito que o WoW seja um jogo pra gente jogar em grupo, né? MMO no Sim. geral Uhum. é bem legal, bem divertido mesmo jogar em grupo. Então tá sendo uma experiência bem legal dentro da guilda. Eu tô gostando bastante. Ah, que bom. A gente fica muito feliz de ouvir isso, principalmente porque a gente aqui da guilda gosta muito de fazer conteúdo, né? As nossas pedras que dizem o que fazemos. E você, Natália, diz pra mim, o que você tá achando de Shadowlands? Eu tô curtindo bastante a expansão até agora. Tem algumas coisas assim que eu acho que poderiam melhorar, espero que melhorem, talvez em futuros patches, né? Uhum. Como um sistema de recompensas, algumas coisas assim que eu posso falar depois mais detalhadamente. Mas eu tô achando bem divertido, assim, o leveling eu curti, as zonas eu achei muito bonitas e as covenants, assim, tá bem legal mesmo, assim. A raid também eu achei muito legal, os bosses Uhum. estão bem divertidos. É, Então, a minha raid ficou experiência bem está sendo legal. bem gostosa. Sim. Uhum. E você, Rafael, o que você achou? Você que tem uma experiência Então, longa, né? Uma experiência longa de vários anos com de World of Warcraft também. Eu exatamente. achei também que. Desculpa. Era eu ainda? Pode dizer. Pode ser. Eu acho também que em relação ao lançamento também, essa foi a melhor expansão, né, até agora. Assim, teve um lançamento muito bom, assim, não teve muito lag, ninguém teve muito problema Ninguém para caiu na conseguir jogar nos gorja. primeiros dias. Ninguém caiu na É. gorja. Ah, Né? eu não afirmo isso não, ó, porque eu fiquei uhum. a noite da expansão inteira preso naquela miséria de gorja, travado lá com o personagem, não conseguia sair, porque eu tinha caído num buraco lá e bugou tudo, travou, o jogo nem abria nem nada. Mas tudo se resolveu no outro dia, né? Só Porém, perdeu tive o essa lançamento experiência inteiro. inicial. Exatamente. Né? Foi mas, horrível essa parte. mas diz Mas aí, depois Rafael. disso, tudo foi bem. Então, Uhum. tá perdoada. Blizzard, tá perdoada. Mas diz, Rafael, você que teve a visão pela horda do jogo todo e agora tá na aliança.
e tá jogando com a galera. Diz aí, o que você tá achando de Shadowlands? Então, eu acho que Shadowlands cumpriu muito o seu trabalho inicial, que foi as pessoas esqueceram que Battle for Azeroth existiu, né? As pessoas esqueceram e nem querem pisar por lá, né? Então, assim, eu acho que a expansão veio, a história tá ótima, né? A história foi muito bem construída de todas as zonas, né? A Blizzard acertou de ter colocado de novo a questão de que ela escolhe a ordem que você vai dar, porque foi encaixando direitinho com a história e não foi aquela coisa avulsa que a gente tem em Battle for Azeroth, que são 3 histórias diferentes que em nenhum momento se entrelaçam nos continentes que você vai fazendo de acordo com a sua facção, né? Uhum. Então, assim, cumpriu muito bem o trabalho de quando veio, né? E, assim, lindíssima. Até Maldraxxus, que tem a fama de ser feio, é um feio bonito, né? É um feio bem feito, bem O feio trabalhado. arrumado, né? Isso, né? As histórias estão muito imersivas, a história dos Covenant estão muito interessantes, apesar de que tem pessoas que não estão muito satisfeitas, porque, por exemplo, só quem é Night Fae consegue ver a história da Tyrande. Só Uhum. quem é Kiriano consegue ver a história do Uther, né? Uhum. Mas, Eu aquela não coisa, você vi a pode criar história um de alt ninguém, né? e vai Porque eu ver. sou maldraxiano, Sim, né? exatamente. É só a Agri tá lá, né? Uhum. É, Mas acho que tá bem interessante, tá bem legal. Ah, que bom. Ítalo, essa pergunta vai pro Ítalo. Como foi chegar no nível 60? O que você fez depois de pegar 60? Olha, meu leveling foi muito engraçado, porque eu achei que por eu estar fazendo todas as quests, né, tipo, eu ia acabar chegando no 60 bem rápido, né, mas até que demorou, porque foi no final do Night Fae que eu cheguei no 60, aí eu fui pra Draft, aí eu já tava 60, só que, tipo, na hora que eu cheguei no 60, eu continuei fazendo a campanha, né, e as side quests também. Só Uhum. que eu achei que foi muito legal o jeito que eles deixaram você subir de nível de acordo com a campanha, mas você também tem uma opção que quando eu fui subir o meu alt até o 60, que você tem o Thread of Fates. Quem joga em português aí consegue falar o nome para mim em português. Não sei o que É, que seria. Não, então, não vi isso ainda. o Threads of Fates, ele é você pula a campanha, né? Você faz o seu personagem ir direto para a parte que você qual a facção você vai fazer parte, né? O Covenant, na verdade. E você chega até o nível 60 fazendo World Quest, fazendo o que tem para fazer lá dentro, né? Você meio que sobe de nível sem fazer quest. Só que Uhum. eu, particularmente, optei por fazer a campanha até chegar no 59. Aí, na hora que eu cheguei no 59, eu ativei eu acho que é Linhas do Destino, em português. Uhum. Threads of Fates. Aí, tipo, quando você chega no 59 ativa, aí você upa até o 60 rapidão lá e já era. Aí você já começa na campanha depois de já ter escolhido o seu Covenant. Então, eu achei que eles mandaram muito bem nessa parte aí, porque Que você legal. não precisa fazer todo usar o autopilot lá para você conseguir acabar a campanha rápido. Tipo, você Nossa, tem uma parte só desse joga jogo. o que você quiser, né? Você começa fazendo dungeon se você tiver afim, ou então você só faz uns world quest lá e já upa já e tudo mais. Eu achei muito que eles acertaram nessa parte aí. Uhum. Realmente, é bem bacana você já poder escolher o seu Covenant, porque no fim das contas é isso que a gente estava esperando tanto quando o Shadowlands lançou, né? A gente estava esperando os Covenants para poder ver as histórias, ver os mapas e realmente escolher para qual facção que a gente ia, né? Eu gostei bastante dessa parte dos Covenant. Eu achei bem imersivo, né? Mas só teve uma coisa que eu não gostei que foi tipo a questão de você ter que escolher pelo meta, né? Eu queria muito que isso não tivesse sido influência, porque eu jogo muito de druida, né? Então eu queria muito ver a história da Tyrande, queria ter acompanhado mais Ysera quando ela ressurgiu, mas eu fiquei bem longe lá na galera morta-viva, né? O meu raid leader, se eu não tivesse escolhido Maldraxxus, eu não podia raidar, né? Mas fazer o quê? Mas Nossa, eu concordo demais com você, porque eu acho que eles não deveriam ter colocado, por exemplo,
skill defensiva ou ofensiva nos Covenants. Eles poderiam ter colocado somente aquelas utilitárias que, tipo, você ia escolher a partir de algumas coisinhas só, para não fazer parte do meta, sabe? E sem Aham. contar as montarias e os mobs, né? Pois é, tipo, tudo meu é naquele tema de osso, coisa verde, coisa meio pútrida, meio morta. Eu fiquei pensando, cara, eu sou bruxo, mas que coisa estranha isso aqui, né? Eu gosto mais dos demônios, não dos mortos-vivos. Mas passou. Mas me diz, isso eu quero perguntar pra cada um de vocês. Infelizmente, essa pergunta eu acho que o Gui vai responder no final, porque ele não teve muita experiência. Mas o pouco que ele teve como novo jogador, eu acho que ele vai poder responder. É, Vamos começar pelo Rafael. Eu acho que a gente começou pelo Ítalo, a gente vai pelo Rafael e depois a gente pergunta pra Natália. É, Vocês acharam que realmente Battle for Azeroth foi um fracasso? Tipo, de 0 a 10, sabe? Eu queria que vocês me dissessem se foi um completo fracasso, se teve pontos bacanas que vocês gostaram. Diz aí, conta pra mim, Rafael. Então, eu acho o seguinte, a história de Battle for Azeroth inicial foi legal, entendeu? Tanto para a Horda quanto para a Aliança, né? Acredito até então que o da Aliança foi mais interessante porque a gente viu todo um empoderamento da Jaina, né? E a história dela desenrolando, tudo Uhum. mais, né? Foi bem legal. A gente também não. Desculpa te cortar, mas a gente também não pode esquecer do empoderamento da Talange. Que eu achei aquilo também uma coisa Sim, incrível. Que eu sendo aliança, eu posso dizer pra você que eu preferi a história da Horda do que a história da Aliança. Eu gostei muito mais de fazer Battle for Azeroth na Horda do que na Aliança. Respondendo assim sua pergunta do tipo, o pessoal da Aliança gostou. Tipo, a minha opinião foi essa, entendeu? Eu uhum, gostei mais da Horda. entendi. Pois é, né? É, Então, eu acho que essa questão de história foi muito legal, né? Mas Uhum. eu acho que a minha principal questão com o Battle for Azeroth foram duas. Foi a continuidade do poder de artefato, né? Que veio do Legion para o Battle for Azeroth. E a questão que parece que os patches, a partir do patch da Shara, tiveram conteúdo jogados, né? Uhum. É, Principalmente o último patch, a cinemática foi podre do Nizote. Você comparar a cinemática do Nizote com a cinemática do final do Legion, com Sargeras enfiando a espada no planeta, é, com- Uhum. não tem como você fazer uma comparação justa entre essas duas coisas, Isso realmente foi muito né? A criticado, pro- né? Com a cidade explodindo, sabe? Tipo, simplesmente boom. Uhum, pois Saiu é. do Senhor dos Anéis, né? Exato, isso que eu ia falar. Eles não Uhum, foram nem originais, eles copiaram de outro universo. pois é, Uhum. né? A própria luta do Nizote, tipo, você podia fazer tanto mais coisa envolvendo a loucura, né? Que era o principal fator de influência do Nizote, né? Mexer com a sanidade das pessoas. Eles podiam trabalhar tanto com loucura dentro da raid, dentro daquela luta, mas na verdade era só você batendo num olho estranho, né? Num olho gigante, É, né? Você vê a dimensão que o Nizote era na cinemática da Shara e o que ele foi na luta. Não faz sentido, Uhum. né? Então, eu acho que o maior problema de discussão do Battle for Azeroth foi a criação de conteúdos interessantes depois da história, né? A campanha de guerra, depois que se faz uma vez insuportável, né? Uhum. É... na- Gnomecan, ninguém nem lembra do porquê que foi para Gnomecan, né? Pois é, Gnomecan É... foi realmente uma coisa que não tinha necessidade, no meu ver, né? Eu várias vezes aparecia qual é aquele Goblin que ficava chamando a gente pra fazer uma missão importante? Que ele falava. Não era o Mimiron que ficava chamando? Parecia uma Não, imagem do Mimiron. esse é na Aliança, não? Que ele falava, tira guard? Sei não, chefia. É por isso que não vamos levar a equipe. É alguma coisa assim que ele Uhum. fala. Eu lembro que ele é sempre a mesma coisa. Eu passava na frente do NPC, ele tava lá com a missão e falava a mesma coisa. Tira guard? Sei não, chefia. E o tempo todo. E eu ignorava a missão. Não precisava fazer aquela missão. Porque eu não tive nenhum benefício indo pra Gnomecan. Eu nem tenho Gnomecânico. Hoje eu fui criar os personagens com o Ronf e não criei o Gnomecânico. Eu não tenho Gnomecânico liberado.
Sim, a magia de Miron que eu falei foi, na verdade, era a missão do Hachi, do Hunter, que eu não tinha feito na Aliança. Ah, Era por isso sim. que apareceu o Miron pra mim, Uhum. né? E aí, o, o que me leva ao meu medo de a história de Shadowlands tá ótima. Será que a Blizzard vai fazer a mesma coisa? Esperamos que não, né? É, exatamente. Mas Se então. ela fosse seguir a, a famosa ordem de expansões desde Cataclismo, né? Se eles forem seguir, então vai ser boa, né? Porque Tá no ano da Battle boa, for né? Azeroth porque Battle for Azeroth foi ruim, Warlords of Draenor foi ruim e Cataclismo foi ruim. Desde Lich King que eles estão mantendo essa ordem, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Uhum. É, eu gosto bastante do Cataclysm, pra falar a verdade, mas eu não tenho muita coisa pra comparar. Porque o Cataclysm foi quando eu iniciei a jogar, tipo, há muito tempo atrás. Tipo, eu não. Não fede nem cheira, sabe? Só fui jogado ali naquele momento, mas foi Ah, útil pra sim. me receber no jogo. Ah, sim. Mas é porque, igual você disse, você começou no Cataclismo, né? Que foi quando a Blizzard decidiu transformar o World of Warcraft em for fun, né? Porque antes do Cataclismo, o World of Warcraft era muito mais difícil de jogar, né? Porque no Cataclismo eles Uhum, implementaram muitas coisas novas sim. e facilitaram. Mas deve ser por isso. Uhum. E você, Natália, diz pra mim, o que você achou de Battle for Azeroth? Então, apesar de eu ser uma jogadora antiga, né, eu tenho a tendência de largar o WoW por um tempo, depois eu volto. E no caso de Battle for Azeroth, eu acabei voltando. Foi nessa época que começou a pandemia, né? Então eu já voltei quase que no fim da expansão. Peguei o começo, Uhum, assim. E a impressão que eu tive, principalmente de ter começado quase no fim da expansão, foi que eu fiquei muito sobrecarregada, assim, tinha muita coisa para fazer e eu não sabia nem por onde começar. E, então eu acho que eles não foram muito legais em lidar com jogadores que talvez não jogaram desde o começo, porque eles te obrigavam, se você quiser voar, a fazer reputação com Nasjatar, a fazer reputação com Gnomecan, um monte de coisa que já era conteúdo antigo e eu tinha que estar lá fazendo para poder voar. uhum. E É, aquelas, esses tipos de aquelas voar. quests sim, quests muito chatas, assim, tinha umas word quests horrorosas, assim, de chatas, assim, tipo joguinho de Facebook. Uhum, Então, isso me desestimulou muito quanto a essa expansão. Mas em relação a outras coisas, eu curti, assim, eu gostei das dungeons, eu gostei um pouco da raid, apesar de ter esse problema assim de o Nisote ter sido meio decepcionante, mas as mecânicas eram legais e assim, dava pra me divertir. Não foi a uhum. pior das expansões. Eu acho que o Warlords of Draenor foi pior. Sim, o Lords of Mas Draenor também foi tinha, bem difícil, né? De ter sim, engolido. mas teve muita coisa, assim, poder de artefato, muito grind, muito coisa muito randômica, assim, Uhum. né? Assim, quem tava no final da expansão via que você logava, você tinha que fazer milhões de coisas diferentes, então às vezes a gente apenas falava, tipo, desisto, não vou fazer, tchau. Ah, pois é, quando liberou aquele patch do. Que veio aquelas invasões em Uldum e em Pandaria, que era lá em Vale das Flores Eternas, eu tava lá, né, tipo, super animado pra jogar, porque, pô, legal, coisa dos deuses antigos, eu gosto muito dessa temática deuses antigos, mas ficou aquela coisa maçante de ficar fazendo daily todo santo dia, das mesmas coisas, e tipo, era um grind infinito das mesmas missões todos os dias, aquilo eu achei um pouco cansativo, me hypou nos 3 primeiros dias, depois eu não aguentei mais. Tipo, é a mesma Sim, coisa agora no em Shadowlands. Tem algumas coisas que, tipo, que eu gostei muito mais de fazer. Por exemplo, o conceito da Thanator. As pessoas falam que a Thanator tá legal, tem gente que fala que tá ruim, tem gente que fala que gosta, tem gente que fala que não gosta. Eu, por exemplo, eu gostei, mas não ao ponto de ficar fazendo frequentemente. Por exemplo, hoje eu fiz uma camada 6 e eu não tinha feito nenhuma das outras camadas na semana. E pra mim foi ótimo, que não é um conteúdo que eu gosto muito de fazer. Eu fiz uma vez, já supriu o que eu precisava fazer, né, naquele momento. E passei adiante. No Battle for Azeroth você tinha que ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Independente do que você precisasse. sim. Mas aí então. E você, Ítalo? Você jogou no Battle for Azeroth? Não, não, infelizmente no Battle for Azeroth eu não joguei. Eu cheguei no final e nem fiz nada esperando a Shadowlands. Ah, entendi. Então eu vou pegar a opinião do Gui,
que o Gui jogou o finalzinho, né? O Gui começou bem no final, não tinha nada pra fazer. O Gui iniciou no World of Warcraft, a gente tava fazendo farm de Foi. pet, farm de gold, farm de coisas que a gente não precisava fazer porque, sabe, a gente não faz geralmente. Nem, Mas- nem compensava mais continuar fazer expansão mesmo, né? Pois é, mas diz aí, o que você achou? Qual foi a primeira impressão quando você iniciou? Então, é porque esse finalzinho de BFA foi o que simplesmente serviu pra eu conhecer o jogo, né? Uhum. Então, eu não consigo nem dar uma opinião muito concreta, se foi bom, se foi ruim, porque eu tava conhecendo o jogo. E mesmo assim, mesmo sendo esse responsável por eu conhecer o jogo, eu só tô aprendendo mesmo sobre o jogo agora em Shadowlands. Então, nem pra isso me serviu muito. Sim. Até E- porque você iniciou com uma classe, depois trocou pra outra e depois voltou pra ela, aí né? eu voltei pra primeira classe, foi uma loucura. Uhum. Mas era mais pra conhecer mesmo, entender a estética, a jogabilidade mesmo. Mas acho que Shadowlands é que tá me ensinando mesmo, não foi nem o finalzinho de BFA. Então Uhum. eu realmente não consigo dar uma opinião muito concreta. Eu acho que, mas assim, eu já ouvi muito rage do BFA, né? Uhum. E já ouvi gente falando que tem gente que reclama demais. Pois é, geralmente essas É. pessoas que reclamam demais, a gente tem um nome, mas eu não posso falar ele aqui porque tem pessoas que iniciaram nessa expansão e eu posso ser agredido se eu falar sobre as viúvas da nossa expansão que passou. Mas tudo bem, tudo bem, passou. É, bom, mas dizem pra mim também, eu quero saber, dizem não, né? Nossa. O que vocês estão achando da comunidade do World of Warcraft? Como tem sido se relacionar com as pessoas dentro do jogo? Como tem sido estar dentro do jogo e conviver com as pessoas que fazem o mesmo conteúdo, que não fazem o conteúdo, que você conversa, tipo, você consegue conversar com uma pessoa aleatória, porque antigamente eu fazia isso. A gente às vezes estava pescando e conversava com uma pessoa aleatória, né? E era divertido. Mas diz pra mim, como vocês estão se sentindo com relação à comunidade do jogo? Eu vou começar pegando a opinião do Ítalo. Olha, no Shadowlands, pelo menos, eu não sei como eu tava no BFA, eu acho que as pessoas estão bastante comunicativas, né? Pelo menos quando eu jogo com os brasileiros, né? Que às vezes você vai fazer uma dungeon e eu acabo caindo com um gringo, né? Mas os brasileiros, eles conversam bastante, assim, e é uma coisa que eu acho muito legal. Mas eu ainda acho que não é como, por exemplo, eu joguei um pouco do clássico, e lá no clássico a galera conversa o tempo todo, tipo, eles estão sempre pedindo ajuda ou se ajudando, e é uma comunidade muito mais que se ajuda, sabe? Uhum. E, Eu só sempre que tive no, essa só que no impressão também. Shadowlands ainda tem bastante disso, né? Porque ainda mais nesse começo que a galera tá precisando das profissões e tudo mais. A única coisa que por enquanto no Shadowlands não tá tendo tanto, mas que me deixou muito triste no PFA era o canal 2 lá, que só tinha os caras vendendo Rush. Aquilo lá, tipo, deixou o jogo, tipo, sem comunidade nenhuma, porque a galera só vendia as coisas. Não tinha como você querer Uhum. achar um grupo sem pagar, sabe? É, assim que eu me sentia na horda, pra falar a verdade. Essa foi a minha impressão de comunidade, né? Mas quando eu comecei a jogar, eu tava lá no BF ainda, eu senti uma dificuldade, assim, pra achar pessoas para conversar e tudo mais, e foi aonde eu tava de boa lá na cidade principal, Bora Luz, né? Tava lá Uhum. em Bora Luz e vi a mensagem do Rafael no chat lá, falando sobre a guilda, e mandei mensagem falando, tipo, sobre o meme, né? Que é o Salão da Aham. Leila, rindo pra caralho, né? Uhum. Aí, nossa, aquele dia foi engraçado, que depois que eu li lá também o nosso cargo, né, que vocês eram é, Cabeleireiras. as Nós éramos cabeleireiras cabeleireiras, e os membros são manecumes. isso, nossa, eu adorei isso aí, cara. E, então foi onde a minha experiência de comunidade do BFA melhorou, né, Uhum. Pois é, tipo, entrar numa no guilda. nesse momento é o que a gente sempre fala, né? O Rafael fala isso pra mim o tempo todo. Pra você jogar o WoW, você tem que ter uma guilda, né? Tipo, a gente tava jogando no Battle for Azeroth, na Horda, né? E a gente nunca conseguia se sentir acolhido numa guilda, a gente nunca conseguia fazer conteúdos sem, sei lá,
ficar se matando pra fazer, tipo, eu sou muito leigo em PVP e gostaria muito de saber PVP. Agora tem tantas pessoas na guilda que fazem PVP que podem até me ajudar. E olha só que eu sou das cabeleireiras, né? E isso é muito bacana. A gente usou um meme pra poder trazer as pessoas pra se divertir, né? E a gente tem essa impressão, o acolhimento pra poder conseguir se divertir e fazer amigos. Mas diz aí pra mim, Gui, o que você acha da comunidade? Você acha que a comunidade é tranquila? Você já teve dificuldade pra achar algum grupo, alguma coisa? Você já teve algum infortúnio, algum problema? Então, eu achei o pessoal bem pra frente, assim, no sentido de conversar, de estar disposto a ajudar. E quanto a isso, eu não tive problema, eu gostei bastante. Tanto que durante o leveling, logo no comecinho de Shadowlands, que eu fiquei atrasado, então eu tive que ir sozinho. Depois que eu fiquei preso na gorja. E aí eu fiz vários colegas no caminho, assim, sabe? Teve um colega que a gente ficou upando em Maldraxxus, depois outro que eu fiquei upando em Revendreth. Assim, momentos aleatórios que eu conheci alguém que tava lá fazendo a mesma quest, a gente fazia um grupo, começava a fazer junto e papear, conversar, sabe? Bem tranquilo, adicionar pro Baronet. E eu Uhum, acho isso bem legal, eu gosto muito disso, gosto de conhecer gente nova, de a pessoa falar, de onde você é, o que que você faz, tal, você joga sempre, blá blá blá, você é da guilda. Eu gosto muito desse contato, né? E eu uhum, venho de. O último jogo que eu joguei era MOBA, né? Era LOL. uhum. Então não tinha muito disso, né? O máximo que a gente fazia era se xingar durante as partidas, era o Pois máximo é. de LoL é um jogo afeto bem que a gente tóxico. demonstrava. Uhum. Exatamente. A gente se livrou desse mal, Daí. né? O jogo, o LoL é um jogo muito bom, mas é muito difícil você jogar uma partida onde você não encontra um jogador tóxico, né? É, isso é verdade. Acho Olha, que mas durante a partida todo mundo se transforma em um monstro. Um pouquinho, né? É. Daí, uma coisa que eu. E a guilda também foi fundamental, né? A guilda, igual vocês falaram, acho que eu não conseguiria jogar um MMO sem uma guilda, sem um pessoal, sem umas pessoas mais próximas que eu sei que vão estar lá sempre pra eu papear, pra conversar, pra gente se divertir junto e fazer conteúdo junto. Eu não conseguiria jogar sem esse tipo de relação dentro do jogo. Mas uma coisa que eu ainda tô tentando evoluir, tenho problema, é em fazer, é em fazer conteúdo com random, né? Com gente aleatória. Quando eu Uhum. coloco lá no negocinho pra procurar masmorra, procurar dungeon, e aí vem o pessoal, os gringos e tal. Nossa, eu fico muito nervoso. Meu Deus, eles vão me banir da PT, eu sou muito ruim, eu não sei jogar direito. E aí o pessoal começa a falar pra fazer as coisas. Meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Eu não lembro dessa parte. Ah. E aí, É, às vezes o pessoal já tá junto e eles já são mais experientes, estão com pressa, eles ficam meio. Não tem muita paciência pra explicar e tal. É compreensível também, de certa forma. E vem que eu sou noob e me tiram da PT. pois é, Isso aconteceu acontece. algumas boas vezes. Mas eu Uhum. acho que faz parte também do jogo. Sei lá, não é algo que me incomode tanto. Eu só tenho que amadurecer essa parte do jogo Pois é. e É mais uma desenvolver, né? impressão, Mas né? é legal. Desenvolver. Hã? É mais desenvolver mesmo, né? Acostumar e Isso, seguir. exatamente. Uhum. O Ítalo queria falar alguma coisa? não, é porque eu queria aproveitar o gancho que estava antes, que vocês compararam com o League of Legends, só que o Gui acabou falando sobre o que eu ia falar, né? Que a comunidade do League of Legends ela é muito parecida com quando você vai fazer uma raid ou uma chave lá no World of Warcraft com pug, né? Os Uhum. caras são bem tóxicos também. Sim. É Tipo, verdade, é isso. É. Boa no. comparação, gostei. Dentro da partida, a masmorra e uma partida de LoL são situações bem parecidas. Não, já é aquela coisa, né? São cinco, tem o healer, que é o suporte, né? O tanque, que é aquela pessoa que devia estar jogando, sei lá, de Malfit no top pra poder dar um front pra ajudar a gente, mas o cara pega uma Fiora e acaba afundando a partida, né? Mens Fiora, a Exatamente. favor, não tumultuar. Mas eu ainda acho que os grupos prontos são menos tóxicos do que uma partida de LoL. Eu nunca me estressei, sendo bem sincero, eu nunca me estressei em grupos prontos. Sempre foi bem tranquilo fazer as minhas coisas e tudo mais. Tipo, é aquela coisa, você só tem que saber a mecânica. E fora isso, realmente, é o mínimo, né? Mas não é justificativa pra Mas é ninguém ser porque. tóxico, né? Mas é porque no LoL não tem como você tirar a pessoa do seu time no meio da partida, né? Na Também. masmorra tem. Na masmorra tem. Ai, ai.
Mas então, e Natália, o que você diz pra mim com relação à comunidade do World of Warcraft? Assim como já foi dito, né? No passado, quando o WoW estava mais no comecinho, a comunidade era muito mais unida, né? Por necessidade também, porque o jogo era mais... Não era tão polido assim quanto hoje em dia, né? Então, se você não tinha os buffs, se você não encontrava um grupo, você não conseguia fazer as quests direito. Mas hoje Uhum, em dia o WoW ficou muito fácil de ser jogado sozinho, né? Então as pessoas nem procuram muita companhia na maioria das vezes. E uhum, eu acho que isso mudou um pouquinho agora no começo de Shadowlands, que talvez a Blizz tenha visto que o Classic, né, meio que fazendo sucesso, também resolveu acho que pegar algumas características do Classic pro Shadowlands. E uhum. eu tenho percebido que o pessoal está interagindo um pouco mais nesse começo de expansão para fazer algumas coisas. Então eu acho que é um passo na direção certa, porque é muito chato você jogar um MMO e ninguém interage, ninguém conversa, ninguém faz nada junto, né? Olha, Uhum. eu achei genial uma coisa que eu não sei se vocês já chegaram a fazer, que é trocar cartinha na expansão agora. É genial Sim. aquilo lá. Como assim trocar Genial. cartinha? De alquimia do Trinket. Nossa, cara. É porque, tipo assim, quando você vai craftar as cartas, ela sai com um número. E esse número é aleatório. Então pode ser que você pegue um número várias vezes e um outro você não tem nenhum. Aí o que que você faz? Você troca. Então, tipo, tem um Ah, monte de aham. gente trocando. Que legal. E o pior é que eu sou alquimista, eu só não terminei de upar minha profissão. Eu vou dar uma Eu olhada acho Não, pra que não ver é não é se é de alquimia, é é interessante. de escrivania. inscription. Ah, Escrivania. escrivania, Isso. pensei que era de É alquimia. de escrivaninha. Ah, Falei então errado, realmente escrivania. não vai acontecer comigo. Ainda prefiro e preciso do meu buff de 2 horas do Elixir, não sou rico. Mas então, todo mundo falou da comunidade, todo mundo tem basicamente a mesma opinião, né? Eu deixei essa pergunta mais pro final, porque hoje a gente realmente não vai se esticar muito, né? Eu deixei essa pergunta especial pra começar pelo Rafael. O que você achou da Hum. raid, Rafael? Você, Então, você que raidou, né, ahn, várias vezes, tem histórico de raid. O que você achou dessa raid? Como você acha que a gente tá progredindo? Como você acha que tá sendo? Que você gostou? Pelo menos até onde a gente foi? como eu fiz todos os dias da guilda das lutas, a das lutas que a gente ainda não fez, eu também sei como é que elas funcionam e as mecânicas dela. E uma Uhum. coisa que eu achei bem interessante nessa raid é que você consegue ver que eles tentaram desvincular um pouco do óbvio que seria temática de raid, né? E implementaram algumas mecânicas que fogem um pouco do que deveria ser. E isso traz uma dinâmica muito interessante. Por exemplo, você não esperar que numa raid gótica você tivesse uma luta onde tem buracos de minhoca nela que você tem que entrar e sair deles toda hora, Uhum. né? Eu acho que não foi nem o Então, mais eles incrível que eu achei. Eu acho que a minha opinião sobre o que eu achei mais legal na raid você já sabe. não, sim, também acho a dança é A fantástica, dança é né? fantástica. Mas você ainda consegue imaginar um baile de vampiros, que era a temática da rádio. Aham. Mas você botar um buraco de minhoca é uma coisa que dificilmente você iria imaginar. É bem estilo Zoe, né? Você entra na ult dela e sai do outro lado e depois volta. E fica fazendo essa luta toda, né? Exatamente, né? Não existem muitas lutas onde você fica parado, batendo, fazendo nada, né? Uhum. E, por exemplo, Draenor nós tínhamos uma luta que era o da Sogiro, que eram dois grupos que ficavam um de cada lado do boss parados o tempo inteiro, entendeu? Você não fazia nada além de ficar parado o tempo inteiro, porque era pra você ficar dividindo uma skill do boss. Mas fora isso, você Uhum. não tinha que fazer muita coisa. As Uhum. lutas dessa raid estão tendo uma necessidade de movimentação e sincronia de grupo que vai dificultar bastante os grupos prontos, Uhum. né? Porque na ferramenta de grupos prontos você basicamente usa sem comunicação, né? E se não tiver essa sincronia, essa comunicação, vai ser que nem você fazer raid no Look for Raid, que você pega determinação 50 e não mata o boss. Aham. Entendeu? Entendi. Então, assim, estou gostando, as mecânicas são bem interessantes, e vamos ver se a Blizzard continua mantendo um ritmo agradável de raid, né? Porque é muito chato você estar fazendo uma raid tipo o Coração do Medo, que foi horrível, né? Uhum. Mas você é forçado a fazer. Entendi.
Ó, eu nunca raidei, né? Eu sempre gostei bastante, vi a pessoa, mas é tipo, sabe aquele meme do ah, olha lá, é coisa de gente grande? Então, era assim que eu me sentia. E agora eu cheguei lá e tô sendo a gente grande e, tipo, na minha opinião, eu tô gostando bastante. Eu achei a luta da dança incrível, porque eu achei divertido. Você tem que prestar atenção, você tem que saber se movimentar, você tem que fazer as coisas rápido. E eu achei realmente muito engraçado também. Achei engraçado, achei divertido, mas eu não raidei a toda, né? Eu não fiz ela toda. Mas até então o que eu fiz, que foi os 3 primeiros boss, né? E esse boss da dança, eu achei bem legal. Tipo, eu não tenho muita experiência das outras raids, mas atualmente eu gosto mais dessa. E você, Natália? Como foi a impressão da raid? Ah, eu também curti bastante, assim. O primeiro boss, por exemplo, de ficar brincando de esconde-esconde com Nossa, era um desesperador. gárgula, né? Nossa, é muito Aham. divertido. Eu lembro que eu Então eu tô achando até as falei pro mecânicas Gui. bem divertidas. Eu até falei assim pro Gui, "Shh, faz silêncio pra ele não ouvir a gente atrás da pilastra quietinho, encolhida." Exatamente, foi ótimo. Uhum. Ai. Deixa eu continuar falando pra mim, Natália. Assim, eu só não curti tanto, inclusive a Blizz mudou hoje ou ontem, esses dias agora, a quantidade de loot assim que tá vindo em cada luta, né? Porque não tá tão, vai ser meio difícil se equipar, assim. Tem gente que vai fazer a raid inteira e talvez se der azar não vai pegar nenhum item. Uhum. E a Isso é bem única crítica que difícil. eu tenho à raid, porque assim as mecânicas, os bosses, a temática, assim, eu achei a temática sensacional de Revendreth inteira, né? Parece que saiu do livro do Drácula de Bram Stoker. Então, muito, muito bom. Uhum. Realmente, tá muito, muito legal. Tá tudo muito bonito, né? Tipo, os efeitos Sim. daquele negócio da ânima, aquele boss de ânima azul, realmente ficou muito, muito bonito. E você, Gui? Você que tá aí desesperado, correndo atrás de equipamento, correndo atrás de mecânica, correndo atrás de level, vai pra lá, vai Ai, pra mano. cá. O que você tá achando da É uma raid, loucura, viu? sendo também sua primeira vez raidando? Pois é, então. O que é que antes, né, eu ouvia muito falar, vocês vinham, tal, tal. Eu achei um terrorismo gigantesco, mas tudo bem, eu sei que a gente só fez 3 boss, a gente só fez no modo normal por enquanto, mas eu não achei tão difícil assim, não. Eu achei uma mecânica que tem que deve ser feita em grupo de gente que tá se comunicando. Eu nem vou jamais bugar Pois raid, é, a que eu gente já fez sofri isso. nas míticas. Uhum, Então, aquele dia lá que a gente tentou, né? uhum, E desistimos. Então, pois é. eu acho isso muito interessante, essa questão de ter que fazer em grupo. Eu acho que reforça aquela parte que a Natália falou de que o jogo fica mais gostoso de se jogar quando a gente tem que trabalhar em grupo, tá interagindo com outros jogadores. Eu gosto bastante disso, ainda mais por voz, assim, né? A gente conhece mais a fundo as pessoas e faz colegas, faz amigos. Eu gosto muito disso. Uhum, E não tô achando as mecânicas muito difíceis. Eu acho que a questão é sincronia mesmo. E todos os bosses que nós fizemos, a evolução foi muito legal, foi muito gostosa. O pessoal foi aprendendo junto, foi se desenvolvendo junto. Eu gostei demais disso. Sim, eu sou iniciante no jogo, também tô aprendendo muito, né? Eu sou um dos mais iniciantes da nossa raid, acho que o mais, né? O, uhum. o jogador mais noob. Mas eu Uhum. não achei nada um bicho de 7 cabeças, não. Acho que é só trabalhar junto, o pessoal tem uma boa comunicação, que é legal. É, A única coisa que me chateou mesmo é isso que a Natália falou, dos drops. Eu fui pra raid e falei assim, não, agora eu vou pegar 30 de level só nessa raid. eu dropei 2 itens, Saí só falo com ânima. mesmo. Eu Só saí com com ânima. 75 de ânima. Deixa eu contar um Foi segredo pro Guilherme. triste, foi Quando a triste. gente tá fazendo Ah, quando a gente tá fazendo a raid, Gui, ainda não tinha ah. consertado. Você não dropou item, mas ainda tava dropando 5 de cada um. Semana que vem, Pois então, tu tá é. pior ainda. Eu li isso, pois é, eu fiquei mais triste ainda. Eu mandei até uma cara lá de desesperado no grupo da guilda. Gente, como que vai ser isso, gente? Mas como assim? Não... Aí eu fico pensando, não compensa fazer, sei lá, mítica mais 50 em vez de fazer raid? Então, Mas eu achei um evento, eu acho, eu particularmente nas dungeons, eu gosto muito de mecânica de boss. Odeio ficar matando mob, matar raid, sabe? Mas mecânica uhum, de boss eu gosto muito. E como
raid tem muito boss e pouco bicho, eu gostei. Eu tô gostando de fazer. Tô gostando bastante. A raid não é nem pra gente se equipar, sendo bem sincero, né? A gente fala que dropa o item, dropa pra cá, dropa pra lá, mas todo mundo sabe que a gente só dropa item de Mítica Plus, né? E a gente só vai na raid pra dizer que a gente fez a raid pra poder exibir o achievement. Porque a verdade é que ninguém dropa nada da raid, né? Entendi. E agora então não vai dropar mesmo. Bom, mas eu vou perguntar agora pro Ítalo. Ítalo, diz pra mim, você tem PC gamer? Eu tenho um laptop gamer. Né? E o seu É, computador é tranquilo, dá lag, o WoW tá rodando legal. Você falou pra mim até que você comprou o Cyberpunk, né? sim, mas aí tem uma história por trás. Eu não sei, eu posso contar essa história ou a gente tem pouco tempo? Não, pode contar. Ah, tá, então tá tranquilo. Eu tenho esse laptop gamer, e nele eu jogo World of Warcraft tranquilo, eu coloco lá no seletor de qualidade no número 8 e eu pego, tipo, por volta dos 45, 50 FPS, se eu não estiver lá Em Oribus. em Oribus. Oribus, por algum motivo, ela é muito lenta para mim, principalmente na cidade principal lá, no, no Ah, quartel-general lá dos Kyrian. Lá Eu trava acho que é pra demais pra todo mim. mundo, ó, porque é uma loucura pra mim gente, também. é É, todo mundo eu, queriano mesmo? Todo mundo pegou o pacto do Pelagos? sim. Meu Sim, Deus. eu acho que é problema então dos criados. Pois é, falaram que não podia aglomeração, né? Mas os quirianos não respeitaram. Mas termina de Já contar morreu a mesmo, né? história. Então, só que tem uma coisa aqui que eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas é porque no Brasil ainda não tem muito disso. Aqui nós temos serviços de streaming de jogos, que é tipo assim, você joga o jogo assistindo uma transmissão dele ao invés de ter ele realmente rodando na sua máquina, sabe? Minha nossa, eu não sabia que tinha isso. Isso você precisa ter uma internet muito boa ou então um servidor muito próximo, né? Mas no caso, por exemplo, no Brasil você não tem servidores com esse tipo de coisa, então por isso que você não ouve muito falar disso. Mas futuramente vai acabar saindo e vocês vão ouvir mais falar disso. Uhum. O mais famoso que você teria, que você consegue ver sobre isso, é um serviço da Google que chama Google Stadia. Uhum. Mas enfim, o Cyberpunk, ele não roda nessa máquina minha de jeito nenhum. Tipo, eu peguei 20 FPS, e eu só consigo rodar ele nessa máquina que eu te falei, que é via streaming e tudo mais. Então, tipo, eu tô jogando, mas é através dessa máquina. Ah, Nessa entendi. máquina, nessa máquina, por exemplo, eu jogo o WoW nela também. Ela pega, tipo, 60 FPS no 10 lá das configurações, então é uma diferença bastante, assim. Mas o meu laptop, ele é um pouco mais fraco. Uhum. Não, mas por que que eu tô perguntando isso, né? Porque tivemos muitos soldados caídos, né? Eu fui um deles, um dos soldados que teve que fazer um upgrade de última hora no computador para poder jogar o WoW, que foi aquela confusão no início, né? Que muita gente não conseguia abrir por causa de um problema aqui, um problema ali. É por isso que eu tô perguntando para saber como foi a sua experiência depois que saiu Shadowlands. Como a sua máquina reagiu. Mas pelo visto reagiu tranquilamente, né? Porque o seu laptop é Eu acho, gamer, né? sim, mas eu senti diferença. Eu gosto de trazer uma comparação aqui, que talvez o Rafael dele tenha visto isso também, mas tem outros jogos, por exemplo, você tem o Guild Wars 2, ele é Uhum. muito, tipo, mal otimizado e, tipo, na minha máquina eu não consigo jogar ele mais porque toda vez que sai um mapa novo lá, eles adicionam mais detalhe e, tipo, fica mais lento ainda. No World of Warcraft, eu ainda acho que eles fizeram um bom trabalho, mas por algum motivo eles devem ter estragado alguma coisa da retrocompatibilidade, porque eu fiquei sabendo disso também, que muita gente não consegue nem rodar o World of Warcraft, mas sendo que, teoricamente, o World of Warcraft ele está mais leve, né? Tirando Uhum. esses mapas novos. Sim, entendi. A gente teve Pois é. a Pezinho, né? Que caiu. Mas a voz é sua, Rafael, diz aí. Não, pode falar, eu só concordei mesmo que concordo com o que o Ítalo falou da, com relação aos gráficos, comparando o Guild Wars e o WoW e tudo mais, né? Mas eu ainda acredito mais que a questão gráfica que eles botaram no WoW, em Shadowlands, está relacionada a partículas por causa das habilidades. Os efeitos estão dando uma diferença muito grande nas habilidades.
e que é completamente diferente do que o WoW trouxe até Battle for Azeroth. Acho Uhum. que essa evolução gráfica. Eu não entendo muito de hardware para tá opinando concretamente, né? Mas o que se reparou muito, o que eu reparei pelo menos muito de diferente graficamente do Battle for Azeroth para Shadowlands, está muito relacionado a efeitos de habilidade. Uhum. E faz sentido. Sim, realmente. Aquela habilidade de Maldraxxus é basicamente um estouro de verde com brilho, com glitter. É muito bonita, realmente. Os efeitos são absurdos. E também tem os efeitos da Raid, né? Se bem que na Raid tem aquele perfil que você pode diminuir os gráficos, né? Pra máquinas mais fracas. É engraçado que essa configuração para RAID ela é feita mais para quantidade de pessoas na sua tela. E tipo, se as RAIDs estão mais pesadas, fica mais complicado ainda. Uhum. É, pois é, né? E você, Natália? Você sentiu alguma coisa no gráfico? O seu computador tá reagindo bem? Você teve algum problema no início? Ah, eu tive que fazer uma reinstalação do WoW quando lançou o Shadowlands, porque meu WoW tava no HD, né? No disco Uhum. rígido tradicional. E eu não conseguia, o tempo de carregamento das coisas era muito grande, assim, assim que eu entrava no jogo, eu ficava uns 2 minutos só para conseguir carregar todas as texturas direito e tava dando muito lag. E então eu falei, não, talvez isso seja por causa do SSD, né? Porque meu computador até que tem uma configuração boa. E Uhum. então joguei tudo para SSD e o jogo agora tá lisinho. Então eu acho que realmente com o SSD o SSD tá se tornando bem importante se você quiser rodar o Sim. WoW direito, assim. Uhum. O SSD realmente se tornou uma coisa muito necessária. Mas eu acho que não só pelo Sim, WoW, né? Muitos jogos estão pedindo, né? O SSD. sim, Né? Não, mas acho que todo mundo uma hora vai ter que fazer um upgrade pra jogar outros jogos, né? Tipo, esse upgrade que eu fiz foi realmente não só pra jogar o WoW, né? Quando aconteceu de trocar, chegou o pré-patch, deu aquela travada em todo mundo, aí eu tive que trocar a placa de vídeo, eu fiquei pensando, cara, esse é o momento, né? Eu queria muito começar a jogar Dead by Daylight, eu já tinha o jogo, eu queria jogar Overwatch, e muitos outros jogos eu não conseguia jogar. Mas o WoW foi aquele pontapé que faltava, né? Aquele chute que hoje em dia o World of Warcraft se tornou presente na vida de muitas pessoas, né? Inclusive na minha. Então eu não consigo passar um dia sabendo que, sei lá, o meu tempo de jogo expirou e eu não posso catar minhas plantinhas, sabe? Eu acho que se tornou muito comum na vida de muitas pessoas o WoW, né? Bom, mas eu acho que é isso, pessoal. Nós chegamos agora no fim do nosso podcast. Obrigado pelos convidados. A Natália era o convidado surpresa, né? Que eu não falei pra ninguém. Se todo mundo reparar, não sei se vocês repararam na pauta, não estava a Natália. Eu deixei bem mistério. O Rafael ficava perguntando quem era, quem era. Mas era a Natália, pessoal. E muito obrigado por ter vindo, Natália, ter sido essa convidada misteriosa. E muito obrigado pelos outros que conseguiram separar um tempinho pra estar aqui. É isso, pessoal. Um eu que beijo. agradeço a oportunidade. É isso aí. Muito Valeu pelo obrigado também, convite. pessoal. Agradeço demais também o convite, foi muito bom, foi muito legal. Acho que são opiniões muito válidas, acho que principalmente para mim, que sou um jogador novo, então acho que a gente acaba É absorvendo muito legal essa bastante. troca, né? É, Uhum. demais, demais. Não, mas é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueça de entrar no site do Salão da Leila, guildasalondaleila.com.